Teorema de Pitágoras, página 241 do nosso livro didático. Então, Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos na matemática, né? Ele diz o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, um triângulo é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus, né? O lado que fica oposto, ou seja, que fica de frente para o ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto. Então, a relação é a seguinte. A é a hipotenusa, né? Então, A ao quadrado, então é esse lado aqui elevado ao quadrado, tem que ser igual a esse lado aqui elevado ao quadrado, mais esse outro lado aqui elevado ao quadrado, né? Então, em qualquer triângulo retângulo, vale essa relação, né? Que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma das medidas dos catetos também ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos. Atividades resolvidas. O Enem. Tem a figura aqui, né? Aí, na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Ele quer saber o comprimento total desse corrimão, não é? Então, observe que esse pedaço aqui nós já temos, né? Que é 30 centímetros. Outra parte aqui também temos que é 30 centímetros, né? E se observarmos bem, olha, vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, isso daqui seria o que? Um triângulo retângulo, né? Então, a gente precisa descobrir, né, essa distância aqui, né? Aí será, porque tem um 30 aqui, com 30 aqui, mais essa distância. Então, o comprimento total do corrimão vai ser essa distância mais 2 vezes 30, né? Que é 60. Aí temos alguns dados aqui, né? Do triângulo. Temos que a altura dele, né? É 90 centímetros, né? Então, temos o desenho, né? Então, esse lado aqui todinho mede 90. Aqui é o corrimão. E esse lado aqui, né? Vamos descobrir qual o valor dele, né? Então, se observarmos bem, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Cada degrau tem 24 centímetros, né? E essa distância vai ser a distância daqui até aqui. Então, 24, 48, 72, 96, 120. Então, são 120 centímetros, né? A distância daqui até aqui. Então, já temos o triângulo aqui, com as medidas, né? Aqui seria a outra parte do corrimão e aqui a outra parte do corrimão, né? Aí, utilizando o teorema de Pitágoras, né? Temos que o quê? O ângulo de 90 graus está aqui, então o lado oposto a ele vai ser a hipotenusa, né? Então, esse lado, vamos chamar aqui esses vértices de A, B e C, né? Então, a distância de A até C, né? Vai ser hipotenusa. Então, essa distância elevada ao quadrado tem que ser igual a distância de A até B elevada ao quadrado mais a distância de B até C também elevada ao quadrado. Então, temos o seguinte. Aí temos aqui, né, a relação. Aí vamos substituir os valores, né? AC, que é a hipotenusa, nós não temos, né? A distância do corrimão ali. Então, o AC vai permanecer o AC. O AB
vai ser 90 centímetros e o BC vai ser 120 centímetros. Então temos, né, que o AC ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então agora, né, nós vamos desenvolver, né, 90 ao quadrado, né, que vai dar 8.100, e 120 ao quadrado, que vai dar 14.400. Então ficamos AC ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400, né? Somando 8.100 com 14.400, né? Vamos obter, né, aqui que AC ao quadrado é igual a 22.500. Como AC está elevado ao quadrado, né? Então AC vai ser igual, está elevado ao quadrado aqui, então a gente passa para o outro lado com a operação inversa, que é a inversa da potenciação, é a radiciação. Então a raiz quadrada de 22.500. Um segredo bom para a gente resolver uma questão assim mais rápida, né, é o seguinte, né? AC vai ser igual 22.500 é a mesma coisa que eu ter 225, né, vezes 100, né? Quando eu multiplicar, eu volto aqui para o que eu tinha, né? A mesma coisa. Então, temos o que? Que AC vai ser igual, que tem uma propriedade da radiciação, né, que diz que eu posso dividir essa raiz em duas, né? Então a raiz quadrada de 225 vezes a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 225, né, nós podemos fatorar 225. Dá para dividir por 3, que vai dar 75. Dá para dividir por 3 novamente, que vai dar 25. Aí dá para dividir por 5, que dá 5. E dá para dividir por 5, que dá 1. Então é 5 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Mas isso é a mesma coisa que eu ter 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Então, e 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Então temos que AC vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes, né, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado, né? Só para relembrar aqui as propriedades da radiciação, né? Então temos que AC vai ser igual a... Aqui eu posso utilizar essa mesma propriedade aqui e desmembrar essa raiz em duas. Vai ter a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Aí tem outra propriedade que diz que eu posso cancelar o índice, o expoente com o índice da raiz, o expoente com o índice da raiz, o expoente com o índice da raiz, né? Já que esse é 2, aqui não aparece, mas é 2 também, né? Então a gente cancela e cancela, né? Então vai sair tudo para fora da raiz. Então AC vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 10. Então AC vai ser igual 5 vezes 3, 15, vezes 10, 150. Então encontramos aqui que a distância de A até C é 150 centímetros. Só que temos o seguinte ainda: 150 é só essa distância daqui até aqui. Falta 30 aqui e 30 aqui. Então a distância total do corrimão, né, vai ser os 150 mais 30 mais 30. Que isso daqui vai ser igual a 150 mais 30, 180 mais 30, 210.
210 centímetros. Então a resposta correta, né? Isso daqui está em centímetros, né? E as alternativas estão todas em metro. Então a gente transforma em metro, né? Para transformar de centímetro para metro, nós dividimos por 100, né? Então vai ficar 210 dividido por 100. Cancela, cancela, né? Ficou 21 sobre 100, né? 21 sobre 10, perdão. Então, dividir por 10 é deslocar a casa, a vírgula, uma casa para esquerda. Então, a vírgula está aqui, né? Que eu cancelei o zero. Então, a vírgula vem para aqui. Então, isso aqui é igual a 2,1. 2,1 metros. Então, 2,1 metros. Né? Então, a alternativa correta, né? É a letra D.